Salmo de número 124. Salmo 124. Eu quero trazer uma meditação para nós nesta noite. Quando eu falo em paz, eu puxo a responsabilidade para nós homens. Muito embora no trabalho do pai, a mulher, a mãe, ela está como auxiliadora. Ela está como aquela que o acompanha, que o ajuda na formação do filho, na educação do filho. E que esta palavra que eu vou compartilhar com você nesta noite, ela possa ser praticada na sua vida. Que você possa seguir os exemplos. Não vou pregar, não é para uma pregação propriamente dita, mas é um ensino. É um compartilhamento da palavra de Deus. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que o Espírito Santo tem falado comigo, eu quero compartilhar com você nesta noite. E eu quero que possamos sair daqui alimentados pela palavra de Deus nesta noite. Que possamos sair daqui realmente glorificando o nome do Senhor. Salmo 127, desculpa, eu inverti o número, é Salmo 127, verso 4. Visão ótica de um senhor de idade. Diz assim a palavra do Senhor: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Mesmo assentado, curve sua cabeça, vamos orar e pedir a Deus que venha nos iluminar nesta noite, o coração de vocês que serão como terra fortificada para receber uma semente nesta noite. Amado Deus e amado Pai, te louvamos já, te adoramos já. Ó Deus, e agora queremos continuar lhe adorando com a nossa palavra, com a ministração que vem da parte do Senhor, com a palavra do Senhor através de nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que esses corações aqui nesta noite sejam inundados pelo Teu Espírito Santo. Pai, que estas palavras sejam como sementes que frutificam em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, nos faz de nós homens santos e verdadeiros, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado, quando eu olho esta palavra, quando eu vejo este salmo, e esta palavra veio de Salomão, ao contrário do que muitos pensam, foi de Davi, aqui vem de Salomão, um filho abençoado, um filho que teve exemplos do pai, um filho que foi projetado pelo pai Davi, um filho que foi lançado pelo pai Davi como uma flecha. Eu entendo aqui que Davi estava falando, usando a vida dele, aliás, Salomão estava usando a vida dele como flecha. Seu pai era guerreiro, Davi era guerreiro, e ele entendeu que ele era uma flecha lançada por seu pai Davi. E eu vejo aqui, quando Deus nos coloca esse texto, eu vejo a preocupação dele em nos alertar, para prepararmos os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos para uma missão nobre, para uma missão especial. Quando Deus usa aqui a figura da flecha, entendo que Deus nos deu uma missão como Pai, que é formar e preparar os nossos filhos para que eles atinjam um alvo, e não um alvo qualquer, para que eles atinjam um alvo certo, um alvo certeiro, um alvo que não
pegue pela metade, mas que atinja a mosca, como nós entendemos, no centro daquele alvo, que a flecha chegue naquele centro a qual nós desejamos, a qual nós buscamos. Eu falei no último sábado da família, que educar um filho é muito mais do que ensiná-lo a respeitar aos demais. Educar um filho é muito mais do que nós imaginamos, que é ensinar ele a obedecer às autoridades, não falar palavrão, respeitar os mais velhos, as autoridades. Eu vejo que é muito mais do que isso. Eu vejo que educar um filho é formar e preparar o filho para os desafios que o mundo exige. O que nós estamos vendo nesse tempo são filhos, são homens despreparados. Se a nossa nação está do jeito que está, se a igreja está do jeito que está, é porque os filhos não foram preparados. Os filhos não foram lançados em alvos corretos, em alvos certeiros. Por isso que nós não temos hoje um presidente honrado, por isso que nós não temos pastores honrados, é porque os filhos não foram preparados, os filhos não foram lançados corretamente. E cabe a nós, geração, e eu sempre digo que se você não teve um pai como Abraão, você tem que ser o pai Abraão. Se você não teve um pai como Salomão teve Davi, você tem que ser o Davi da sua geração. E projetar Salomão, e projetar Isaac. É a missão da igreja, amados. A igreja não é que tinha, a igreja tem que fazer diferença. Os filhos de crentes têm que ser diferentes. Porque cabe a nós, o Senhor diz na sua palavra, que Ele nos colocou como cabeça, e não como cauda. O que estamos vendo nesse tempo são cristãos que estão aí sendo pisoteados como caudas, porque não têm sido cabeça, porque não foram preparados, porque não foram ensinados. Mas eu acredito na esperança, eu tenho esperança, que possamos educar melhor os nossos filhos, que possamos formar melhor os nossos filhos. Quando eu vejo a Bíblia, e ela fala de filhos como flechas, é lógico que está falando em preparar os filhos para atingir um alvo. Nossos filhos têm que ter alvo a ser alcançado. Não podemos lançar flechas de qualquer maneira, caia onde cair, não, amados. Uma flecha lançada num alvo certo, a longa distância, um alvo certeiro. Existem pais formando filhos de qualquer maneira, que estão aí jogados à beira de um caminho largado, desenfreados, sem formação alguma, e eles na verdade estão pagando os erros, porque os seus pais não os ensinaram, não os formaram, não os educaram. Nossos filhos, eles têm um alvo a ser alcançado. E nós, como pai, nós temos que ser os facilitadores para que os nossos filhos alcancem os alvos. Nós temos que ser, como pai, incentivadores para que os nossos filhos alcancem os alvos. Nós, como pais, temos que ser patrocinadores para os nossos filhos alcançarem os alvos. Muitos pais não entendem a missão que Deus nos deu, que é formar, que é preparar os seus filhos. Quando nós olhamos nossa Bíblia, abrimos em Isaías, no capítulo de número 49, no verso de número 2. Isaías diz: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Deus,
Olha a maneira como Deus trata de nós. O que é que Deus faz de nós? E olha o que Deus pede para nós. Para sermos como Ele. Para sermos exemplo dEle. A Bíblia, através de Isaías, diz que Ele nos fez como flecha. Uma flecha polida. E nos guardou na sua aljava. Deus fala que somos flechas polidas. Deus fala que Ele nos guardou em sua aljava. Porque Deus usou a expressão flechas. Ele não usou a expressão espada. Ele poderia usar outro tipo de arma. Mas Deus falou em flechas. Porque flechas, ela tem uma característica diferente. A espada nós usamos corpo a corpo. Mas as flechas, elas são lançadas a longa distância. As flechas são lançadas a alvo distante. E é desta forma que nós temos que pensar com relação aos nossos filhos. Temos que projetar os nossos filhos a uma distância maior do que a qual nós estamos. Temos que pensar em nossos filhos melhores do que nós, mais ilustres do que nós. Essa deveria ser a nossa mentalidade. Deus usou flecha para nos mostrar que Ele tem coisas grandes para nós, que Ele tem coisas grandes para os nossos filhos, que Ele tem coisas distantes para nós, que Ele na verdade não tem limites para nós. Então, diante da vontade de Deus, precisamos pensar em projetar nossos filhos para a vida, preparar os nossos filhos para a vida, lançar os nossos filhos para longe. Nossos filhos devem romper limites, romper barreiras. Eles devem ser melhores do que nós. A minha vontade é que o meu filho me supere, que meu filho seja melhor do que eu. Esse é o meu desafio para com os meus filhos. Quando nós tivermos esta mentalidade, nós teremos um país melhor, nós teremos uma igreja melhor, nós teremos famílias verdadeiramente abençoadas. Amados, as flechas não devem ser lançadas de qualquer maneira, para qualquer direção, e é isso que tem acontecido. Flechas, filhos, têm sido lançados em qualquer direção, têm sido lançadas de qualquer maneira. Nós precisamos, na verdade, ao lançarmos as nossas flechas, precisamos estabelecer alvos, precisamos estabelecer planos, precisamos lançar nossas flechas com precisão. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é para qualquer lugar. E o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, dentro das igrejas: filhos esquecidos, filhos abandonados. Eu creio que não estamos alegrando o coração de Deus. Deus não tem se alegrado com estas atitudes, que eu posso dizer de pais negligentes, que não assumiram o papel que Deus os determinou. Como pai, nós precisamos, amados, ajudar nossos filhos a entender qual é a vocação deles. Precisamos ajudar nossos filhos a descobrir as suas aptidões profissionais. Precisamos sentar com eles, conversar sobre o futuro. Precisamos, principalmente, ajudá-los a entender qual é o projeto de Deus para a vida deles. Tem filhos que não sabem o que faz da vida. Tem filhos que não sabem o rumo que tomam. Não sabem a profissão que devem seguir. Não sabem a religião que devem seguir. Não sabem o Deus que deve adorar. Porque faltou um pai para os mostrar o caminho, para os incentivar naquele caminho, para ajudar nas suas escolhas.
O pai tem que ser participativo na vida do filho. Ser pai é participar. E eu gosto muito, pena que não passe mais. Não basta ser gelou. Tem muitos pais que são gelou. É preciso participar. É preciso estar junto. É preciso viver junto. É preciso andar junto. O guerreiro, ele carrega a sua flecha nas costas. E ele só tira das suas costas para lançar em alvo certo. Para lançar no lugar determinado, com certeza. Ele não tira das suas flechas das costas para lançar de qualquer maneira, para enviá-los para qualquer lugar. Temos que ter alvos corretos, alvos certeiros. Quando olhamos na palavra de Deus em João, no capítulo 18, no verso de número 37, quando Pilatos chega a Jesus e pergunta: tu és o rei dos judeus? Ele não apenas disse: tu dizes. Ele disse: sou rei, para isto foi que eu nasci. Jesus, ele sabia porque ele tinha nascido. Jesus sabia porque ele veio ao mundo. O pai de Jesus o ensinou o propósito para ele. Como pai, temos ensinado os nossos filhos. Existem muitos homens maduros hoje que ainda não sabem por que nasceram, porque ainda não sabem o propósito de Deus para a sua vida. Vivem perdidos. Vivem de lugar para lugar, não sabem para onde vai, não tem direção. O que é? Não tem alvos na vida. Vivem batendo cabeça. Morrem batendo cabeça. Porque ninguém os ajudou. Porque ninguém os lançou como flechas. Pai, você que é pai, no nome de Jesus. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Tem que ter alvos para lançar os seus filhos. Não é gerar filho. Não é apenas fazer nascer um filho e largá-lo. E abandoná-lo. Deixá-lo que o mundo se encarregue de cuidar dele. E eu digo, amados, que alvo, ao contrário do que muitos cristãos, e eu vou colocar entre aspas, cristãos ignorantes, pensam. Alvo para o filho do cristão não é apenas salvação. O alvo para o teu filho não é apenas a salvação dele. Deus tem muito mais para o seu filho. Deus quer que o seu filho seja o melhor desta terra. Deus quer que o seu filho seja ilustre nessa terra. Deus quer que o seu filho seja cabeça nessa terra. Amado, não se iluda, no céu não precisa de cabeça. No céu não precisa de ilustre. Não precisa ser ilustre no céu. Não precisa. Nós temos que ser aqui nesta terra. Temos que estar preparados aqui. Temos que preparar os nossos filhos para esta terra. Precisamos formar nossos filhos. E formar um filho, eu entendo que vai muito além da salvação e da igreja. É muito além formar um filho do que querer que ele seja salvo, que ele frequente uma igreja. Eu quero dizer para você nesta noite, não adianta ter um filho salvo do inferno e ter um filho dentro de casa frustrado com a vida, um filho fracassado, um filho derrotado. Não é propósito de Deus para o teu filho isso. Tem muitos que contentam, muitos pais, e eu falo pais medíocres, que estão felizes porque os seus filhos estão salvos apenas. Salvos apenas. Porque Deus tem muito mais para o filho de vocês. E quando eu penso em lançar um filho como flecha, eu penso em formá-lo em um homem, em formá-lo em uma mulher vencedora.
em prepará-lo para enfrentar os desafios que a vida proporciona. Não podemos ignorar, estamos neste mundo, e este mundo é de desafios. Esse mundo, nós temos problemas, nós temos barreiras. E se nós não prepararmos nossos filhos para o desafio deste mundo, nós vamos ter filhos fracassados, frustrados, depressivos e doentes. Não criamos filhos, amados. A responsabilidade aumenta na nossa vida, pai cristão, porque a palavra de Deus diz que nós não criamos filhos para nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós criamos filhos para Deus. A palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor. Quer dizer, vamos entregar os nossos filhos a Deus. E que filho, que herança que nós vamos entregar para Deus. Criamos filhos para serem instrumentos de Deus, para serem usados por Deus. Nós não criamos filhos para estar numa cadeia. Nós não criamos filhos para ser um traficante, para ser um ladrão. Nós criamos filhos para Deus, para serem instrumentos de Deus. Filhos vocacionados para Deus. Esta é a missão da igreja, que temos falhado, porque nós olhamos, achamos que igreja só tem que olhar o lado espiritual. Não, não, não. Eu não concordo. Igreja não é só o lado espiritual. Nós temos que formar pessoas de caráter. Homens de verdade, mulheres de verdade, que sejam reconhecidos lá fora como homens de Deus. Homens forjados no caráter de Deus, como a Bíblia pede para nós. Herança do Senhor são os filhos. Quando eu penso em filhos como flechas, algumas ideias vêm na minha mente, e você não precisa concordar comigo, são conselhos, são exemplos. Quando eu penso em filhos como flechas, o guerreiro, antes de usar suas flechas, o guerreiro, ele prepara as suas flechas. O guerreiro, ele trabalha nas flechas, ele lima as suas flechas, ele arruma as suas flechas, ele cuida das suas flechas. Nenhum guerreiro tem flechas enferrujadas no seu bordão. As flechas estão limadas, estão preparadas, estão engraxadas para atingir o alvo. O guerreiro, quando eu penso no guerreiro e na flecha, o guerreiro ele lança longe as suas flechas. Os filhos devem ser lançados para fora de casa. Os filhos devem ter uma direção. Os filhos, como flechas, eles devem romper barreiras. E como eu disse, eles têm que ser melhor do que eu. Tem que ser maior do que eu. A história dele tem que ser melhor do que a minha. Quando eu olho para o guerreiro ele não desperdiça a sua flecha. Ele os lança para um alvo certo. Não posso errar aquele alvo. Se eu errar aquele alvo, o leão me come. É desta forma que temos que pensar, amados. Somos engolidos pelo leão se errarmos a flecha. Temos que ter a direção certa. Não é de qualquer maneira. Quantos pais? Tenta isso. Se não der certo, você tenta aquilo, você faz aquilo. Vai tentando. E tem filhos que estão tentando. E não vão conseguir chegar a lugar algum. Porque não foram instruídos corretamente por seus pais. E dentro desta perspectiva, amados, de educar, de lançar flecha, precisamos pensar em três coisas.
que são fundamentais para nós cristãos. Como eu disse, não somente a salvação do nosso filho. Eu disse não somente a salvação. E eu não disse que a salvação não é importante. É claro que em primeiro lugar, para lançar nossa flecha, quando pensamos em nosso filho, em lançar nosso filho, em primeiro lugar, é indiscutível a salvação dos nossos filhos. É indiscutível ensinar os caminhos do Senhor. Lá em Deuteronômio, o Senhor disse para Moisés: inculca, ensina aos filhos os termos da palavra de Deus, os requerimentos da palavra de Deus. Não deixe eles desviar da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a salvação faz parte da formação do nosso filho. Temos que ensinar a ele que não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Temos que ensinar o nosso filho que, em primeiro lugar, ele deve buscar o reino de Deus, porque depois as demais coisas serão acrescentadas na vida dele. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, a salvação. Deus tem um propósito para ele. Deus tem uma missão para ele. Tanto é que Josué disse, com autoridade, sem sombra de dúvida, com uma certeza tremenda: eu e meus filhos serviremos ao Senhor. Eu e meus filhos serviremos ao Senhor. Determinado. Um homem focado primeiro em Deus. Em segundo lugar, na formação, na educação do nosso filho, nós temos que prepará-lo para a competição que há neste mundo. Nós não podemos brincar com este mundo. O mundo não é brincadeira. O mundo é feito de desafios. O mundo hoje é para pessoas preparadas, para homens preparados, e não importa se é crente ou se não é crente, meu amado. Não adianta o teu filho ser crente e se você não prepará-lo ele para os desafios do mundo, ele vai ter apenas a salvação. Mas como eu disse, salvo, mas pisoteado pelo mundo, sendo escárnio do mundo, sendo tapete do mundo, eu não acredito na vontade de Deus para a minha vida, nem para a vida do meu filho. Eu vou na palavra de Deus. Ele nos fez para ser cabeça e não cauda, para pisarmos a cabeça da serpente. Segundo lugar, então, prepará-los para a competição do mundo. Temos que prepará-lo com um bom estudo, uma boa profissão. Não importa a profissão que ele pegue, mas tem que ser o melhor, tem que estar preparado. Temos que encaminhá-lo em um bom trabalho, aonde ele se sinta realizado. Não importa se é médico, não importa se é um professor. O importante é ele ser feliz naquilo que ele é vocacionado, naquilo que ele vai fazer. Mas aquilo que ele escolher, aquilo que você ajudar ele a escolher, ele tem que ser o melhor naquilo. Se é um dentista, tem que ser o melhor dentista. Se é um aviador, o melhor piloto. Se é um lavrador, o melhor lavrador. Que mal existe nisso? Oh, amados, eu estou falando em ser ilustre, em ter filhos ilustres. Não estou falando em coisas grandes, mas estou falando em ser ilustre naquilo que ele faz. Para que ele possa ser realizado, para que ele possa ser feliz, para que ele possa sustentar uma família com honra. Precisamos preparar os nossos filhos para enfrentar os desafios que o mundo oferece. Precisamos ajudá-los a descobrir qual é a sua aptidão, qual é a sua vocação.
Precisamos prepará-los para formar uma família, para compor uma família. Precisamos orientá-los a escolher uma companheira ou um companheiro. É dever do pai, é dever da mãe, chamar o seu filho, chamar a sua filha, senta aqui. Fulana de tal, fulano de tal, você me desculpe, mas não serve para você. É jugo desigual. É jugo desigual. Sabe, amados, vemos na palavra de Deus, dos nossos patriarcas, aonde os pais se preocupavam com os cônjuges dos seus filhos. Vai buscar uma companheira para Isaac, lá naquele lugar, desse jeito. O pai de Isaac se preocupava com o casamento de Isaac. O pai de Isaac se preocupou com a mulher que Isaac ia casar. Eu estou preocupado com a mulher que meu filho vai casar. Eu estou preocupado com o marido que minha filha vai casar. Porque o pai que não se preocupa com o casamento dos filhos, ele está determinado a cuidar de netos. Me perdoe. E bisnetos. Pai que não se preocupa com o casamento dos teus filhos, ele está predestinado a ter netos órfãos. Netos órfãos. E ser órfão não é porque morreu. Tem muitos órfãos que os pais estão vivos, mas não fazem papéis de pai. Não tomam a responsabilidade de pai. Temos que instruí-los a formar uma família. Temos que orientá-los a escolher a companheira ou companheiro para ter uma família abençoada. Sabe, amados, cuidado com aquilo que a televisão ensina. Cuidado com aquilo que a televisão proporciona. Cuide dos seus filhos, cuide do casamento dele, oriente ele. Oriente-o numa profissão. Isto é formar um homem, formar um filho, isto é lançar um filho. Não lance sua filha, seu filho, para qualquer lugar. Você é o frecheiro. Você tem que preparar, é você que lança. Ah, mas ele que escolheu, ela que escolheu. Com a sua permissão, com a sua autorização. Sabe, amado, eu acredito que isto é o básico que precisamos para formar um filho. Com certeza as demais coisas eles vão aprender vendo na prática da vida. Mas se nós orientarmos os nossos filhos a amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, se nós orientá-los a ter uma boa profissão, a ter o seu salário digno e honrado, se nós orientarmos nossos filhos a ter uma família digna, abençoada, nós podemos ver mudanças dentro da igreja. Nós teremos mudança na sociedade. Nós teremos um país diferente. Teremos verdadeiramente um país abençoado. Existem coisas que não adianta orar. Se você não fizer a tua parte na prática, não adianta orar por aquilo que você deveria fazer e não faz. A palavra de Deus é para ser praticada. A Bíblia não é para ser lida, é para ser praticada. A palavra ouvida aqui é para ser praticada. E mais uma vez eu repito, quando falamos em filhos abençoados,
não podemos pensar somente em filhos salvos. Eu vejo que vai muito mais do que apenas ter um filho dentro da igreja. Eu não quero ter um filho salvo e frustrado dentro da minha casa. Um filho rejeitado, um filho que não dá para nada, por culpa, incompetência e falha minha como pai. Que Deus abençoe vocês, pais. Que vocês tomem a palavra de Deus como exemplo. Não esqueça, eu falei que educar filho, formar filho não é apenas na vida cristã. Eu falei que o primeiro lugar é a salvação, mas tem mais coisas para formar um filho. Talvez eu pague pelo ensinamento que hoje, dia dos pais, estou sozinho. Meus filhos, verdadeiramente como flechas, foram lançados para longe. Tão novos, não tenho mais nenhum perto de mim. Isso muitas vezes, como pai sentimental, me entristece. Mas me alegra porque estou cumprindo o propósito de Deus. Como flechas, temos lançado nossos filhos. Em contrapartida, o Senhor nos vê porque nos dá muitos filhos. Lance seus filhos como flechas, Pai. Lance-os como flecha. Como flecha. Deixa eles ser bênção. Faz de teu filho uma bênção. Homens e mulheres abençoados. É o que nós buscamos para a igreja. É o que buscamos para vocês, pais. Queremos ver vocês ainda aqui longe de nós, mas abençoados, felizes, prósperos, vencedores. Vencedores. Pessoas realmente importantes, que glorificam o nome do Senhor, não somente dentro da igreja. Glorificar aqui é muito fácil. Eu quero ver você glorificar com a sua vida, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver, a glória de Deus se manifestando através da sua vida. E todos podendo dizer, é um homem de Deus. A luz brilha na vida dele. Forme seu filho, Pai. Prepara seu filho, para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. Amém? Que Deus vos abençoe nesta noite. Que Deus faça de nós, não sou pai perfeito, mas tenho procurado agradar a Deus e andar diante da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Glorifique o Senhor com suas palmas, é para Ele.